em que havia de mostrar-se a Israel. Glória a Deus. Feche os olhos, não se assente ainda. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós consagramos a Ti, ó Deus, mais uma vez nossas vidas. Senhor, como nós precisamos da Tua palavra, do Teu direcionamento, como nós ansiamos pelos céus, como, Senhor, ansiamos, desejamos, necessitamos do Teu agir, do Teu trabalhar, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu poder, da cura, da restauração, da vitória, da bênção. Como precisamos, Senhor, que os céus se abram e que possamos enxergar em Ti, ó Deus, algo maravilhoso que faça com que a nossa alma possa se fortalecer, de tal forma que caminhemos mais e mais, mas que não caminhemos de forma qualquer, caminhemos, ó Deus, encorajados, avivados, alegres, animados, por causa, ó Pai, da beleza dos céus, por causa da beleza da Tua palavra, da Tua santidade, do Teu rosto que resplandece sobre nós, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar, amados, e que Deus continue abençoando, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, nós lemos aqui o último versículo do capítulo 1 de São Lucas, e este versículo ele retrata a respeito do último profeta chamado João Batista. Mas para que possamos nessa noite experimentarmos algo melhor com Deus, se faz necessário nos atermos ao contexto deste versículo. E no contexto deste versículo, que fala a respeito de um menino que crescia de forma robusta em espírito, que nada mais é e não menos do que João Batista, o profeta João Batista, o último profeta a ser levantado por Deus. Nós precisamos entender uma coisa, que quando Deus vai levantar João Batista, há um período de silêncio de cerca de 400 anos. Há 400 anos que não se levantava um profeta na face da terra. Há 400 anos em que o povo de Israel não era alimentado por uma palavra que saísse da boca de um profeta. E portanto era um tempo de espera, era um tempo de se aguardar o agir de Deus. Mas porém, se atentarmos à palavra do Senhor, ela vai dizer que há várias promessas do Senhor em levantar um Redentor, um Salvador, um Messias. Principalmente Isaías é usado por Deus de uma forma magnífica para retratar a vinda do Messias, que não é outro senão Jesus. E então Isaías ele abre a boca e pronuncia a respeito daquele que se levantaria como um Redentor sobre a face da terra. E havia uma expectativa sobre o povo de Israel, havia uma expectativa sobre Judá em aguardar, em esperar. Eles sabiam que daqui a pouco algo aconteceria, daqui a pouco uma novidade dos céus desceria, e portanto estavam atentos e aguardando. E portanto acontece que a Bíblia ela vai relatar, depois de 400 anos de silêncio, a Bíblia ela vai relatar que acontece algo extraordinário. A Bíblia fala a respeito de um sacerdote chamado Zacarias. E a Bíblia diz que ele, juntamente com sua esposa Isabel, eram pessoas totalmente ligadas a Deus, eram pessoas envolvidas com os céus. E a Bíblia relata que aquele homem, ele tinha uma vida ilibada, uma vida espiritual com Deus ilibada. Não havia uma pessoa sequer naquela cidade que pudesse levantar um testemunho que não fosse um testemunho de fidelidade,
um testemunho de firmeza com Deus daquele sacerdote. E acontece que aquele sacerdote ele já se encontrava em uma idade avançada. E ele tinha uma esposa que era uma esposa que era estéril, que não podia ter filhos. E acontece que, estando aquele sacerdote um dia dentro do templo para oferecer incenso diante do Senhor, e aí é interessante nós nos atermos a este incenso, que era algo que foi determinado por Deus através de Moisés, lá em Deuteronômio. Este incenso nada mais era do que um perfume que se era determinado que fosse ministrado dentro do templo, para que aquele perfume subisse diante da presença do trono de Deus. E quando aquele sacerdote Zacarias ele é escalado para oferecer aquele incenso, a Bíblia fala que o povo de Deus estava do lado de fora orando, e de repente o anjo do Senhor aparece para Zacarias dentro do templo, e ele teme, ele sente um temor. E talvez Zacarias, por conta da sua idade, ele imaginasse que Deus não teria mais um projeto, um propósito na vida dele. Talvez pela circunstância dele ter casado com uma mulher estéril, ele imaginasse que ele não poderia se enquadrar dentro do projeto de um plano de Deus para a salvação e para a bênção. Mas o anjo do Senhor disse para ele: não temas, Zacarias, não temas. Sabe por quê? Porque a sua mulher vai ter um filho, e este filho ele será muito usado na presença de Deus. E Zacarias então questiona o anjo. Ele diz: mas como pode ser isso? Porque eu já sou velho e a minha esposa já é entrada em idade. E eu quero dizer para você nessa noite que o nosso Deus, ele trabalha em situações de impossibilidade humana. É dentro da situação de impossibilidade humana que Deus age. Quando você imagina que não dá, quando você pensa que é impossível, quando você ouve do médico um diagnóstico irreversível, quando você ouve de alguém que é impossível, que não vai acontecer, é nesta hora que Deus começa a escrever algo novo. É nesta hora que o anjo do Senhor começa a determinar algo que nem é dele, porque aquele anjo não era um anjo qualquer. Aquele anjo era um anjo anunciador, e ele determinava ali. E portanto, a palavra do Senhor na tua vida nessa noite é essa. Quando você imaginar que não dá, quando você pensar que não é possível, é aí que Deus entra e começa a agir. É aí que Deus entra e começa a trabalhar. Sabe por quê? Porque quando Deus trabalha nessa história, quando Deus trabalha nessa circunstância, que para o homem é irreversível, que para o homem é impossível, então toda glória, todo louvor tem que ser, ou vai ser atribuído a Ele, somente a Ele aos céus, a Ele e somente a Ele aos céus. Sabe por quê? Porque Deus, neste ponto, Ele está agindo em algo que humanamente é impossível. Humanamente, as pessoas olham e dizem: não pode acontecer, não vai acontecer. Mas aí é que Deus faz sempre nessas circunstâncias
que Deus trabalha nos seus grandes projetos, que Deus opera nos seus grandes projetos. Sabe por quê? Porque toda glória tem que ser atribuída a Ele, toda honra tem que ser atribuída aos céus. É para que o homem não abra a sua boca e diga: foi uma circunstância, foi algo circunstancial, foi uma sorte. Não, é o trabalhar de Deus. Deus age no impossível. E o anjo disse: vai ser na tua casa, Zacarias, vai acontecer na tua casa, vai acontecer contigo, vai acontecer com a tua mulher que é estéril, vai acontecer lá. E Deus está dizendo para você nessa noite: vai acontecer dentro da tua casa, vai acontecer na vida do teu filho, que muitos dizem que não pode mudar, não tem condições, não há possibilidade. Mas é aí que Deus está entrando, é aí que o anjo do Senhor está trazendo uma mensagem que não é dele, é uma mensagem dos céus, uma mensagem daquele Todo-Poderoso que faz, que quando diz e quando projeta, acontece. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amados, e no questionamento do sacerdote Zacarias, ele expôs ali as suas penúrias e as suas fraquezas. É isso que nós fazemos. Nós, sempre que temos oportunidade, nós expomos as nossas penúrias e as nossas fraquezas. Eu sou fraco, sou falho, não posso. Moisés disse: eu sou gago. O outro profeta disse: Senhor, eu sou uma criança. E o Senhor disse: não diga eu sou uma criança, porque eu sou o teu Deus, eu sou contigo, sou eu quem te mando, sou eu quem te envio, e onde você colocar a planta dos pés, eu sou contigo. Oh, glória a Deus. Mas nós temos isso é inato do homem, por conta da nossa fragilidade, por conta da nossa fraqueza, por conta daquilo que nós propriamente somos. Nós expomos as nossas fraquezas, mas Deus não está contando as nossas fraquezas. Deus está contando os nossos acertos. Deus não está contando as tuas fraquezas. Deus está contando os teus acertos. Deus está contando o teu acerto quando você decidiu vir, o teu acerto quando você decidiu aceitar a Jesus, o teu acerto quando lá na tua fragilidade, na tua pequenez, mas você dobrou o teu joelho lá no teu quarto e disse: Senhor, eu não aguento essa luta, mas o Senhor fortalece a minha vida. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Senhor, eu não sou, mas o Senhor é. E aí é aí que Deus age, é aí que Deus trabalha, porque Deus, Ele está contando os nossos acertos. Deus está contando toda a atitude nossa positiva de fé. Porque ai de nós, se não fosse isso, nós não caminharíamos com Deus. E na medida que nós esforçamos, há o Espírito Santo, que é esta graça celestial, que nos enche de poder, nos enche de autoridade, e que muitas das vezes nem somos nós que caminhamos, mas é o Espírito Santo que nos leva. É Deus que nos leva na sua graça, é a mão de Deus. Às vezes sentimos que é a mão de Deus, sentimos que a nossa fragilidade, na nossa fragilidade a gente diz: eu não aguento mais, eu não vou conseguir caminhar, mas o Espírito Santo vem e nos toma. Há momentos que Deus nos toma nas suas mãos, Deus nos toma nos seus braços, e muitas das vezes nós nem entendemos como é que nós estamos caminhando, mas na verdade é Deus que está nos sustentando, é Deus que está nos carregando, é Deus que está nos puxando, e o interessante e maravilhoso é que Deus nos puxa sempre para os céus. Deus nos puxa sempre para a presença do Espírito Santo. Deus nos puxa sempre para a vitória. Deus nos puxa sempre para as regiões celestiais, as regiões de bênçãos, de mistérios, de milagre,
de unção celestial. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. E o que acontece? O anjo diz para o sacerdote Zacarias, ele diz: olha, você não está acreditando, e você vai ficar mudo. Ele estava dentro do templo ministrando, o anjo anunciou a bênção, sabia que ele sairia para fora e que lá fora havia um povo de Deus orando, e disse: você vai ficar mudo. Pergunta assim: por que é que a Zacarias foi determinado ficar mudo? Pergunta, diga assim: por quê? Por quê? Sabe por quê, irmãos? Na nossa fraqueza, na nossa fragilidade, na nossa essência humana, nós falamos, contamos os sonhos que nos são dados por Deus, contamos para quem não deves ouvir, partilhamos dos projetos, dos sonhos com pessoas que não estão torcendo por nós. Muitas das vezes falamos, abrimos a boca e falamos dos projetos, dos sonhos, e quando nós falamos, às vezes animados, mas nós comentamos com pessoas que não têm aliança com aquele sonho, com aquele projeto, pessoas que não acreditam que aquilo possa acontecer, pessoas que nem desejam que aquilo possa acontecer. E muitas das vezes, muitos dos nossos sonhos são frustrados, não por causa de Deus, mas por causa de nós, porque não temos freio na língua, porque não aprendemos a frear a nossa língua. Interessante que aquele sacerdote, ele vai ficar por um tempo sem poder falar. E outra coisa que a Bíblia vai dizer é que Zacarias, juntamente com a sua esposa, eles vão e se retiram para o deserto, para que João Batista pudesse ser criado e crescer no deserto. E ali no deserto havia uma tribo, os beduínos, que eram pessoas nômades. E essas pessoas, eles tinham costume no deserto. E aquelas pessoas se alimentavam de mel e gafanhoto. Eles pegavam os gafanhotos, preparavam eles, talvez até assavam, cozinhavam, sei lá, passavam no mel e se alimentavam com aquilo. Eles possuíam os costumes do deserto. E é no deserto que João Batista vai ocorrer a gestação de João Batista lá no deserto. Os grandes projetos de Deus, irmãos, ocorrem dessa forma. A maior parte dos grandes projetos de Deus ocorreram no deserto. Por isso, não tenha medo
de estar no deserto. Não pense, tem pessoas aqui que estão se sentindo como se vivessem no deserto, devido às adversidades, às circunstâncias. E às vezes o problema nem é dinheiro, mas é o conflito emocional, é o conflito existencial. Você pensa que o cristão, o crente não tem conflito existencial? Tem sim. Não tem conflito emocional? Tem sim. E muitas das vezes a pessoa se sente no deserto, mas esse deserto não é para você morrer. Esse deserto você não foi colocado aí. Se você se sente aí, não é para que você pereça, não é para que você morra, é porque há um grande projeto de Deus na sua vida, há um grande projeto do Senhor na sua vida. Estava acontecendo na vida de João Batista. A gestação acontecia lá no deserto, mas o projeto de Deus era muito grande. E tem muita gente aqui hoje, pastor, que se sente como se estivesse no deserto, mas você não se sente ou está nesse deserto, não para a morte, não para que você morra, mas para que o grande projeto de Deus na sua vida possa se cumprir, para que a graça do Senhor possa se cumprir, para que o poder dos céus possa se cumprir na tua vida, para que a glória do Senhor possa se cumprir sobre ti. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Irmãos, nós lemos aqui no versículo de número 80, que diz que o menino crescia e se robustecia em espírito. Então o problema não era a gestação. Enquanto João Batista estava dentro do ventre de sua mãe, ele estava bem resguardado. O problema não é a gestação, o problema não é quando a pessoa, não é o tempo de criança. O problema é quando começa a crescer. Sabe por quê? Porque quando começa a crescer, aí começa a aparecer. E quando aparece, é visto. E quando é visto, é lembrado. E quando é lembrado, muitas das vezes é criticado, ou é enciumado, ou muitas outras coisas vão acontecer. Então é isso, o problema não é quando a pessoa anda com Deus, está se preparando para um projeto de Deus, e ela está numa fase como se criança fosse. O problema é quando cresce, quando Deus te dá um dom, quando Deus te dá um dom de louvor, quando Deus te dá um dom para pregar, quando Deus te dá um dom para profetizar, quando você cresce, aí o problema aparece, porque a partir desse momento você vai ser visto, você vai ser lembrado, aí vai vir as pedradas, aí vai vir aí as adversidades, e aí vai vir muitas das vezes murmurações, e é por isso que nós precisamos estarmos preparados, e para estar preparados precisamos estar debaixo da graça de Deus, revestida pelo poder dos céus. Precisamos estar compromissados com Deus, entendendo pelo qual e para o qual Deus nos chamou e nos levantou, qual é o projeto de Deus, qual é o propósito de Deus. Aleluia. E pensa você que Deus tirou João Batista do deserto? Não. Deus disse: o teu ministério vai ser no. Quem gosta de falar de deserto? Diga aí, pastor. Fala bem triste. No
Deserto. O deserto é lugar de tristeza, lugar de luta, lugar de dor. Tem muitas pessoas aqui se sentindo nesse deserto. Mas você tem que entender isso. É isso que Deus está dizendo nessa noite. Os grandes projetos dele vai acontecer no deserto. E quando você se sente no deserto, é porque o projeto de Deus é grande. É porque Deus está te guardando, Deus está te protegendo, Deus está com a mão dele te moldando, Deus está te escondendo no deserto, porque o projeto é grande, a promessa é grande, o plano é grande, o plano não é da terra, o plano é dos céus, o plano é de Deus, ele tem que se cumprir. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, e foi assim então que Deus preparou João Batista, e ele foi o último profeta, e foi também a única pessoa que pôde caminhar adiante daquele que é grande e todo-poderoso. Ele foi o único, foi o precursor, foi aquele que veio primeiro, aquele que veio na frente de Jesus, aquele que vem na frente e falou: atrás de mim vem um aí que é grande, atrás de mim vem um aí que eu não sou digno de desatar a sandália dos pés dele. E quando ele vê Jesus, ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Aleluia, glória. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque até então o povo de Israel, o povo de Deus, tinha o costume de sacrificar a Deus. Mas João Batista está dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro que vai valer para o mundo todo. É o Cordeiro que vai valer para a humanidade. E eu não sou digno nem de desatar a sandália dos pés dele. Mas ele estava na frente, ele era precursor, ele ia na frente. E depois, quando o Cordeiro vem e começa a pregar, ele diz: olha, se alguém quiser vir depois de mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e comece a me seguir. Aí nós vamos entender a grandiosidade desse profeta João Batista. Aí nós vamos entender como o homem é grande nos céus. Aí nós vamos entender por que as pessoas saíam da cidade, iam para o deserto para ouvir a palavra dele, ser batizado por ele. E mesmo ele tendo uma mensagem dura dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Raça de cobras. E as pessoas diziam: é verdade, mas eu quero ser batizado, eu quero ser transformado, eu quero ser mudado, eu quero ser renovado. Eles sentiam que era o profeta, sentiam que era de Deus, sentiam a unção, sentiam a graça, sentiam o poder, sentiam a autoridade, sentiam o agir do céu, sentiam o poder, a graça de Deus agindo ali. Glória a Deus. E alguém simples que estava lá no deserto, quando os céus te chamarem, quando Deus determinar algo na tua vida, ninguém pode tirar. Você pode estar no deserto, você pode se acostumar com as coisas simples e até aprender costumes simples, como ele aprendeu em se alimentar de mel e gafanhoto. Você pode viver coisas simples da terra e ser ungido por coisas grandes dos céus. Grandes nos céus na tua vida, de tal forma que vai fazer a diferença na face da terra.
de tal forma que vai fazer a diferença na face da terra. Louvado seja Deus. Aleluia. Então a palavra do Senhor é esta. Você que se sente no deserto, você que se sente caminhando no deserto, Deus é contigo. Esse deserto não é para você morrer, esse deserto não é para te derrubar, mas esse deserto é para que você saiba que o projeto de Deus é muito grande na tua vida. Esse é para que você saiba que Deus tem algo especial contigo. Deus tem algo especial na tua alma, na tua vida, no teu coração. Fique em pé. Fique em pé no teu lugar. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero orar em favor da tua vida nessa noite. Eu quero fazer uma oração. Daqui a pouco o pastor vai fechar o elo da campanha. Mas eu quero nesse momento orar para que Deus possa agir de maneira especial no teu coração, para que Deus te fortaleça, para que Deus alegre o teu coração, alegre a tua alma, para que você se sinta nessa noite visitado pelos céus, para que toda enfermidade, todo mal, toda hóstia da maldade possa cair por terra, em nome de Jesus. Eu vou orar e vou passar para o pastor. Feche os olhos. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Deus, eu coloco a tua igreja diante da tua presença, para que o Senhor continue trabalhando com unção especial. Abençoa, visita cada um dos teus filhos, ó Pai. Dê vitória e dê graça. Age de terra, na bastura de grandas. Age com teu poder celestial, ó Pai. Age na vitória e na bênção. Em nome de Jesus, ó Pai. Meu Deus, Senhor, que a tua igreja seja reavivada pela tua graça e pelo teu poder, pela tua bênção. Toda enfermidade, todo laço, toda praga, tudo aquilo que não provém de ti, ó Deus, seja queimado pelo seu poder, ó Pai, e que cada um dos teus filhos seja visitado na tua unção de glória, na tua unção de bênção, na tua unção de vitória, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas vamos aplaudir o Senhor. Amanhecer, Aleluia. nada precisa.